Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a visita do nosso irmão que está ali, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, irmão Sivaldo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo de número 34. Fique atento à palavra do Senhor nessa noite, amém? Deus tem algo para mim e para você, em nome do Senhor Jesus, aleluia. 2 Crônicas, capítulo de número 34, aleluia, Jesus. 2 Crônica 34, a partir do versículo de número 26, aleluia. Acharam? Versículo de número 26 a seguir, diz assim: Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, porquanto teu coração enterneceu e te humilhaste perante o Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e a ti humilhaste perante mim, rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, será recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com essa resposta ao rei. Aleluia, Jesus. Curve a tua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da tua palavra nessa noite, meu Deus. Queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, papai, e dizer ao Senhor, meu Deus, o quanto o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Fique à vontade, Senhor, venha falar conosco, revele a tua palavra ao teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Traga, Senhor, a tua revelação profunda. Não permita, meu Pai, com que o diabo venha roubar essa palavra, mas que ela penetre em nossos corações como uma espada de dois gumes, Senhor, e determinamos, papai, porque assim está escrito na tua palavra, que ela não volta vazia, Senhor, em nome de Jesus, mas que ela venha gerar em nós frutos dignos de arrependimento, para a honra e glória do teu santo nome, amém, e graças a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém, igreja. Deus, quando Ele quer estabelecer o seu juízo sobre o povo de Deus, Ele nunca estabelece o juízo sem antes nos dar a oportunidade de arrependermos. Por que que Deus não faz isso? Ele poderia, porque Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer todas as coisas, mas Ele, pelas suas misericórdias, pela sua graça divina, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Deus também ali, para aplicar o seu juízo dentre o seu povo que estava rebelde, que estava andando nos caminhos maus, Deus também dava a oportunidade para que o povo se arrependesse, para que não dissessem que Deus não é Deus de misericórdia, e Ele é Deus misericordioso. Então, quando Deus ele vem trazer um conserto para o seu povo, Ele sempre envia um profeta, Ele envia alguém para pregar o arrependimento para as pessoas. Israel estava dessa forma quando o rei Josias foi levantado. Veja que os reis anteriores, eles abandonaram as leis do Senhor.
Os reis que antecederam a Josias praticaram as coisas que abominavam o coração de Deus, aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E então Deus vai e levanta Josias com apenas 8 anos de idade para governar Israel. E diz a palavra que ali, quando ele toma posse do trono para governar o povo de Judá, para governar a Jerusalém, algo de muito interessante acontece. Porque ali Josias percebe que o povo de Deus, o povo de Israel, está andando em um caminho errôneo. Então ali Josias já começa trabalhando para que toda idolatria, todo o povo que havia desviado, voltar para os caminhos do Senhor. Então ele começa a quebrar os altares, começa a desfazer toda a obra do mal, na qual os outros reis que antecederam a ele fizeram, desviar o povo do caminho do Senhor. E igreja, é muito fácil, mas muito fácil esquecer dos benefícios que Deus tem nos feito. É por isso que muitas vezes o Senhor nos coloca em aperto, nos coloca em situações de extrema provação, para que nós voltemos para Ele. Porque se deixar tudo como está, tudo andando na perfeita maravilha, o povo não se volta para o Senhor. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos aperta para nós voltarmos para Ele, para nós entendermos que somos totalmente dependentes dEle. E o povo de Israel estava praticando atrocidades diante dos olhos de Deus, estava praticando iniquidades que feriam o coração do Senhor. Era tão terrível tudo aquilo que estava acontecendo antes de Josias, que olha só, quando Josias ele começa ali a acabar com toda aquela idolatria, diz a palavra do Senhor que até os ossos dos sacerdotes foram queimados, para que houvesse uma purificação por completo nas terras de Israel, por toda parte. Aleluia, Jesus. Diz a palavra que quando Josias já tinha ali 16 anos, ele começa ali a purificar, foi o 8º ano do seu reinado, ele começa a purificar todas as terras de Israel, Jerusalém, Judá e toda a redondeza. Aleluia, Jesus. Olha só como faz a diferença de alguém que serve Deus fielmente e quem não serve. Para mim, Josias ele foi um dos maiores reis que governou sobre Israel. Um dos maiores, porque ele fez algo diferente, algo que outros reis que antecederam ele não fizeram. E você percebe que aqui Deus ele não olha para o tamanho ou estatura, ele não olha para a idade, ele não olha para a sua posição social, ele não olha para a cor da tua pele. Não, quando Deus escolhe, Ele não olha para nada disso. Deus, Ele simplesmente escolhe aquele que Ele quer usar. Na simplicidade, Deus escolhe dessa forma. Ele não está olhando se você tem um carro novo, Ele não está olhando se você tem uma boa conta no banco. Não. Deus ele te escolhe da forma que você é. E assim Ele escolheu Josias. Ainda com 8 anos de idade, começa a reinar em Israel. E diz a palavra do Senhor que ali após toda a purificação, ou seja, depois de ter desfeito toda idolatria em Israel, ali começa também a restauração do templo. O templo precisava ser restaurado. Aleluia, Jesus.
Então ali Deus levanta homens para servir junto ao rei. E um desses homens era Ilquias, o sumo sacerdote. E diz a palavra do Senhor que ali, aqueles homens que foram separados para fazer a restauração do templo, diz a palavra que trouxeram dinheiro, os bens que precisavam, para comprar todo o material, as peças de ouro, as peças de prata, que estavam ali com os levitas, que tinham guardado aquela quantidade monetária, e ali começam a restauração do templo. Diz a palavra do Senhor que foram divididos entre aqueles que iam trabalhar na obra, para comprar aquele material. Uma parte foram para os pedreiros, outra parte foram para os carpinteiros, outra parte foram para os levitas, que também contribuíram com a restauração do templo. E ali a palavra nos diz que durante aquele trabalho que estava sendo feito, o sumo sacerdote achou a Torá, achou ali os manuscritos da palavra de Deus, na qual o povo tinha se esquecido, na qual aqueles reis que antecederam simplesmente esconderam a palavra de Deus, porque estavam servindo a deuses estranhos, estavam servindo a deuses mortos, porque nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso, Ele é único. Nós servimos ao Deus verdadeiro, mas o povo havia se desviado do caminho. E ali, ao achar a lei do Senhor, as leis do Senhor, diz a palavra que o sumo sacerdote leva aquele manuscrito, aquele pergaminho, ao conhecimento do rei. E chegando lá, lendo a palavra de Deus para o rei, a palavra vai dizer que o rei Josias, ele rasga as suas vestes, põe a sua cara no pó e começa ali um novo momento na vida dele, um momento de arrependimento, um momento de busca pela presença de Deus. Ele passa a buscar ao Senhor, assim como Davi buscava. E diz a palavra de Deus que o rei, ele dá ordem para que o sumo sacerdote busque a profetisa para revelar a veracidade daquela palavra, da lei do Senhor. E ele vai até a profetisa, e chegando lá, ela examina e fala: tão certo como vive o Senhor, assim diz o Senhor, trarei sobre este lugar e aos habitantes dessa terra todas as maldições que está escrita neste livro da minha lei. Aleluia, Jesus. Sobre toda Israel. Mas dá um recadinho para o rei, aquele que te enviou até aqui. Fala com ele que durante o tempo em que ele viver, os olhos dele não verá tudo quanto eu for fazer de mal para este povo que serviram a outros deuses. Aleluia, Jesus. Vale a pena ser fiel, igreja. Os olhos de Josias não viu o juízo de Deus sobre aquela terra, porque ele serviu ao Senhor verdadeiramente, desde o momento em que assumiu o seu reinado até o último dia da vida dele. E o Senhor fez essa promessa para a vida dele, que ele não viria todo o mal que iria acontecer com aquele povo, com o povo de Israel, porque ele serviu verdadeiramente a Deus.
ele honrou o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Então eu te digo, vale a pena sermos fiel a Deus. Se nós percebemos que estamos andando em uma rota perigosa, em um caminho que não nos vai levar ao Senhor, nós precisamos parar e retroceder e seguir verdadeiramente no caminho do Senhor. Então, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Ele nos dá essa oportunidade diariamente, enquanto houver fôlego de vida, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Aleluia, Jesus. Então, quando o sumo sacerdote volta para se encontrar com o rei, a palavra diz que após a restauração do templo, o rei reúne sacerdotes, levitas, reúne todo o povo de Israel, ali da redondeza, e presta um culto ao Senhor. E ali diz a palavra que o rei pega o livro da lei, que é a Torá, e lê para aquele povo. E ao ler esta palavra poderosa, apenas lendo, o povo volta ao arrependimento. Nós precisamos pedir ao Senhor para que gere em nós, todos os dias, apenas só de ouvir a palavra de Deus, gerar em nós arrependimento, gerar frutos dignos de arrependimento. Sabe, muita gente fala sobre o avivamento, e fala que o avivamento começará pelo Brasil, né? Isso é o que todo mundo fala. Mas por que que esse avivamento ainda não veio? Nós percebemos que dia após dia, pessoas têm se desviado dos caminhos de Deus. A igreja de Cristo em si tem olhado mais para as condições financeiras das pessoas, tem se preocupado mais com isso, com o dízimo, com a oferta, do que com a salvação da alma. E aí, como é que Deus trabalha dessa forma? Né? As pessoas, elas têm buscado cada vez mais viver esse evangelho fácil. Muitos líderes não têm pregado o arrependimento para as pessoas, com medo de perder aquele dizimista, com medo de perder aquele ofertante. E com isso, pessoas têm cada vez mais ido para o inferno. Pessoas têm ido para o inferno porque não têm ouvido a palavra que produz arrependimento, têm ouvido palavra que amacia o ego, têm ouvido palavra de prosperidade. E muitas pessoas, isso eu estou falando de modo geral, a igreja de Cristo, não é falar sobre a placa da nossa igreja, a Igreja Vitória às Nações, mas a igreja em si, no Brasil, tem buscado cada vez mais isso. Viver um evangelho fácil. E o que Jesus ele fala para cada um de nós? Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e segue-me. Jesus ele não pregou um evangelho fácil. Deus é amor, mas também é justiça. Então por que nós, como igreja, não buscamos esse evangelho que confronta, mas que cura? E muitas vezes nós buscamos o evangelho fácil. A porta estreita é a porta que vai te levar para o céu. Não queira entrar pela porta larga, porque a porta larga vai levar para o inferno. Tenha medo quando tu tiver tudo muito fácil.
Porque o povo de Deus, cada um aqui tem seu nível de luta, cada um aqui tem seu nível de dificuldade, cada um de nós. Mas escolha ir pelo caminho espinhoso, porque a grande recompensa, ela já está prometida para mim e para a tua vida. Jesus, ele voltará para buscar uma igreja, a sua noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas nós precisamos fazer com que esta palavra ela penetre nos nossos corações como uma espada de dois gumes e gere em nós frutos dignos de arrependimento todos os dias. E nós precisamos pregar isso para as pessoas, porque não adianta eu falar, fulano de tal pode vir para a presença de Deus que lá vai ser fácil para você. É mentira. Porque nós temos as nossas batalhas. Não é fácil ser crente. Quem disser que é fácil ser crente é um mentiroso. Porque nem Jesus, que tem todo o poder, ele passou por essa terra. Ele sofreu perseguições, ele sofreu rejeição, ele foi traído e ainda morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. No mundo tereis aflições, mas o Senhor, ele já venceu o mundo para nós. Que nós precisamos é seguir para o alvo. Sem arrependimento, igreja, não virá avivamento. Sem arrependimento não terá avivamento. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Você queria estar em tudo. Hoje vai ter culto de oração. Eu quero estar lá. Eu quero aprender a orar. Hoje vai ter escola de líderes. Lembrei de Atos. Hoje eu vou estar lá. Eu quero aprender mais sobre a Bíblia. Hoje vai ter o culto de terça-feira, quero o culto de intercessão. Não, eu quero estar também presente. Eu quero participar desse mistério. Culto da família, vou convidar mais um para estar lá conosco. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos fazer essa busca constante, mas não somente dentro da igreja, porque o Senhor nos convida para ir pregar lá fora. Aqui nós aprendemos, aqui nós entramos em comunhão um com o outro e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que praticar lá fora aquilo que nós aprendemos aqui dentro. Nós precisamos mostrar para as pessoas que esse Deus, ele transforma, que esse Deus, ele restaura aquilo que foi quebrado. Nós precisamos fazer isso. Mas antes de mais nada, nós precisamos buscar dia após dia este evangelho que confronta, mas que também sara, que cura. Você já percebeu que quando você tem um ferimento, por exemplo, e você vai lá no posto de saúde, para fazer o curativo, aí está aquela casquinha lá, O médico, ele não vai pegar e colocar o curativo em cima da casquinha, de jeito nenhum. Ele vai tirar, arrancar aquela casquinha e fazer o curativo. Vai doer, não vai? Ou será que só eu sinto dor aqui? Mas vai curar. Assim é a palavra de Deus. Não adianta eu chegar aqui para você e falar que você vai ter uma vida próspera em todas as áreas e esquecer de que para você alcançar todas essas bênçãos,
você precisa obedecer tudo que está escrito na palavra do Senhor. Se eu ocultar para você tudo que está escrito aqui e falar que somente você vai ter um caminho próspero, eu estarei te contando uma mentira. É heresia. Para você alcançar, você tem que viver tudo aquilo que está escrito. E aí você não vai viver somente as coisas boas. Você também vai passar pelas dificuldades. Mas vale a pena. O Senhor, Ele quer restaurar este altar. O Senhor, Ele quer trazer esse avivamento. Mas o Senhor está nos confrontando nessa noite ao arrependimento. Amém, igreja? Então ali, quando o povo verdadeiramente se arrependeu, o Senhor disse para Josias: ó, os teus olhos não contemplarão as pragas, as maldições que estão escritas neste livro, os teus olhos não contemplarão. Porque ele serviu ao Senhor verdadeiramente, assim como serviu Davi, homens falhos, pecadores, assim como nós também temos as nossas fraquezas, mas serviu ao Senhor fielmente, se arrependeu quando pecaram. E assim nós precisamos caminhar dessa forma. Porque só dessa forma, e eu não estou falando a nível apenas da Igreja Vitória às Nações, mas a nível da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo no Brasil precisa se arrepender para que venha este avivamento na qual nós tanto proferimos, na qual nós tanto esperamos. Precisa, é necessário, igreja. Amém? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Então o avivamento vem através do arrependimento. E Josias, ele reinou durante 31 anos. Ele reinou. Viveu 39 anos apenas. Morreu jovem, né? Mas serviu fielmente ao Senhor. Isso é o mais importante. É você ser fiel a Deus em todas as coisas. Amém? Senhor, nessa noite nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai, diante dessa palavra que veio, Papai, nos confrontar nessa noite, mas para nos curar, Senhor. Nós precisamos, Papai, de que todos os dias, Senhor, gere em nós frutos dignos de arrependimento, de apenas ouvir, Senhor, a palavra da Tua lei. Meu Deus, nós somos gratos por tudo quanto tem feito em nossas vidas, Senhor. Queremos aqui, Papai, declarar que seremos os primeiros, Senhor, a nos render diante da Tua presença e pedir perdão, Papai, pelos nossos pecados. Perdão, meu Deus, por muitas as falhas na qual nós cometemos dia após dia. Restaura, Senhor, o nosso primeiro amor. Restaura, Senhor, a nossa busca constante, não somente na igreja, mas em nossa casa, no nosso trabalho, meu Pai, que nós possamos ser luz, Senhor, para o mundo. Nós declaramos, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o avivamento sobre essa igreja. Nós declaramos nessa noite, meu Deus, o avivamento sobre a igreja de Cristo no Brasil. Que o Senhor venha levantar profetas, que o Senhor venha levantar, meu Deus, líderes que não se curvem, meu Deus, diante das circunstâncias,
mas que pregue verdadeiramente o evangelho do arrependimento, que não seja apenas, meu Deus, amaciadores de ego, como nós vemos por aí, homens que apenas pregam seus interesses, e almas têm perecido por conta disso, papai. Por isso nós te pedimos perdão nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Queremos agora te louvar e bendizer o nome santo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja?